Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Rock and Business. Hoje nós temos a presença do Dr. Bernardo Pesce, que é o sócio da Azambuja Advogados, diretor da Adocom Santa Catarina, secretário adjunto da Comissão do Consumidor e conselheiro do Avaí. Imagina o tempo que esse homem tem que ter para trabalhar em tudo isso, hein, Dani? Um Como é que tá as coisas por baita, aí, meu irmão? um baita de um currículo, diga-se de passagem, igual diz o grande Neto, saudoso Neto lá do Corinthians. Beleza, salve, salve, meu querido Bernardo, como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Como o Charles já deu uma bela uma introdução aí, quero também introduzir aqui os nossos patrocinadores, que é a Force, Clothes and Arts e também a Rai Estúdio Criativo. Então, entra lá no QR Code que está aparecendo aí no YouTube, se você está no YouTube, se você está no Spotify, a gente tem aí os links para você encontrar também os nossos patrocinadores. E me diz aí, cara, se apresenta aí pra galera em 30 segundinhos aí, quem é Bernardo, da onde veio e se faz tudo isso mesmo, se é só pra preencher a bio do Instagram. Boa noite, pessoal. Bom, a apresentação já foi muito bem feita, né? A biografia do Instagram está bem recheada mesmo. E faltou acrescentar ali que eu também sou diretor jurídico da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Então Cara, vocês, é tanta coisa, bicho, que, nossa, mas falta assim, até ó, aqui. vocês não imaginam o tamanho do problema que eu me meto em tanta coisa assim. É uma bia do Instagram, mas eu sempre falo para a turma que essas associações que eu entro aí, que eu não entro de brincadeira não, eu entro para participar. E a minha mulher me odeia, né? Porque eu realmente chego tarde todo dia, porque eu vejo uma associação de bairro, de morador, eu já quero entrar. Mas é isso aí, eu gosto bastante das coisas que eu faço, entro de cabeça e espero sempre contribuir, como também estou entrando aqui no projeto de vocês também para contribuir como eu puder. Show de bola, show de Aí bola. sim, cara. Pô, antes de mais nada, cara, eu quero te agradecer, né, cara, por doar esse tempo para nós, porque nós não pagamos absolutamente R$ 1 dos nossos convidados, mas nós cobramos dos nossos patrocinadores, né? Bicho, antes da gente começar a falar de direito do consumidor, né, como o nosso projeto fala a respeito de música e de negócios, né? Cara, um cara assim como eu, que não entende nada de futebol, o que que um conselheiro faz, cara? Por exemplo, tu é conselheiro do Avaí, Futebol Clube, como é que funciona, cara? Tu chega lá, tu dá um conselho se é para contratar o cara, não. O que que um conselheiro faz no time? Vamos lá. Cada clube de futebol tem uma organização diferente, né? Então tem clubes que vão exigir mais dos conselheiros e outros que não. Tem um time aqui em Florianópolis, do outro lado da ponte, que tem meia dúzia de conselheiros que tomam decisões fundamentais do time. No Avaí, é um colegiado de até 300 pessoas. A gente tem hoje aproximadamente 200 e poucos conselheiros que têm estatutariamente alguns deveres. Então, os deveres dos conselheiros ali são aprovação de contas, definição de contribuição dos sócios, qual é o valor que o sócio vai pagar, aprovação de orçamento anual, outras avaliações de gestão e fiscalização. O Conselho Deliberativo no Avaí funciona como se fosse o Congresso Nacional. Então tem o presidente lá e o Congresso Nacional fiscalizando, criando dispositivo, cuidando para que o clube se mantenha no trilho. Esse é o esquema do Avaí, né? Outros clubes vão ter organizações diferentes. Você falou um outro time ali do outro lado da ponte, você não pode citar nomes pra não causar É, Eu polêmica? posso, não, é o eu time poderia, rival, né? O outro time de Florianópolis. eu poderia citar o nome, só que daí a gente não ia poder mais chamar de time. É uma turma que joga bola ali do outro lado, que não tem, infelizmente não conseguiu. Tinha um time, havia, respeitava esse time há um tempo atrás, mas aí agora não tem mais. Mas eu estou na torcida para que eles voltem aí, sei lá, nos próximos 20 anos, se der certo. Tá aí o recado. E Meu, vou até observar que eu sou advogado, eu tenho um cliente, uma empresa que é credora desse time. E esse time me fez uma proposta de acordo para pagar R$ 1.000 em 15 anos. Eles vão me pagar R$ 5 por mês. caraca. E aí eu estou pensando se eu vou aceitar ainda.
Cara, tu sabe o que eu já quero começar, assim, que eu tava ansioso para esse podcast, bicho? Chegando já no direito do consumidor, é o seguinte, cara, existem novos spams que estão acontecendo, né? Tá migrando justamente do e-mail para o celular. Hoje, cara, assim, qualquer pessoa tem pelo menos 5, 6 ligações todos os dias, cara, de empresas, é chato pra caramba. Tu entra no Instagram ali, as páginas lá de piada estão sempre fazendo piada com isso. Cara, como é que tá essa situação? Não tem uma legislação disso. Eu sei que tem, por exemplo, eu cadastrei meu celular, cara, tipo, há um mês atrás, não perturbe, só que é só alguns números que isso funciona. Como é que tá a legislação perante essa encheção de saco aí, cara? Tem, Charles, tem uma legislação, e a legislação não é nem nova, tá? Ela existe já há bastante tempo. Esse problema, ele basicamente gira em torno das empresas de telecomunicação, né? Então, as empresas de telefonia que vivem ou te cobrar ou te oferecer serviço, a menos que tu queira cancelar, e aí é sempre mais difícil, ou fazer algum tipo de reclamação. Então, é bastante comum esse tipo de problema. Recentemente, todo mundo ouviu falar da LGPD, né? A tal LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tentou fiscalizar com mais eficiência a proteção da intimidade das pessoas, mesmo nos cadastros que eu voluntariamente me inscrevo. Então, obviamente, a minha companhia de telefone tem o meu número, é óbvio, o telefone é deles. Isso não significa que eles podem ficar o dia inteiro me oferecendo serviço. E a lei está aí, ela existe, mas essa LGPD ela é pouco respeitada, vamos colocar dessa forma, para não ser mais agressivo, né? Ela é pouco fiscalizada. É porque é muito difícil, eu até entendo o lado legal da fiscalização, do PROCON, da Senacom, de órgãos de defesa do consumidor, é muito difícil fiscalizar isso, né? Eu já tive situações no escritório que eu processei uma empresa, uma financeira, pelo excesso de cobranças. A pessoa devia, o meu cliente devia, ele era devedor, ele estava no Serasa, ele estava com aquele débito. Mesmo assim, isso não significa que porque a empresa tem acesso à pessoa, ela possa ultrapassar a linha do razoável na cobrança. Ela passa a ser abusiva até um determinado momento, e isso vai gerar um abalo moral, ou às vezes até material, conforme o caso. Mas eu entendo, é bastante difícil fiscalizar isso, é uma situação bem comum, bastante comum e bem chata. Atrapalha a vida de bastante gente. Porque agora os caras, até só para eu pegar o gancho, Vai lá. os caras estão mais espertos ainda, né? Porque antes tu pegava, assim, por exemplo, tanto eu quanto o Bernardo, a gente mora em Florianópolis, eu tô em São Paulo agora, mas a galera ligava com 011, né? Daí tu simplesmente não atendia. Agora tu recebe spam de 048, por exemplo, no nosso caso. Então ficou. A quadrilha ali tá se profissionalizando mesmo, né? E eu sempre fico me perguntando assim, pô, cara, não tem uma fiscalização, porque, cara, isso é realmente chato, né? Mas, Dani, desculpa, eu cortei tua pergunta. Não, na verdade é o seguinte, eu achei que você ia comentar, eu ando recebendo propaganda no meu WhatsApp. Né? Então, por exemplo, eles viram que por ligação eles não conseguem falar comigo, né? Empresas de telefonia, e eles tomam a liberdade ali, não sei por algum motivo, devo ter clicado ali em concordo em algum site por aí, né? Sem ler o que eu tava concordando. E o pessoal acaba me mandando assim no WhatsApp. Eu assim, bom, eu sou do fulano de tal, da empresa tal, a gente viu que você mora no endereço tal e a gente tem disponível para aí uma internet X. Né? Então, tu tem algum caso aí no escritório de WhatsApp também? Não sei se alguém mais aqui Sim. sofre com isso também, se entra na LGPD também ou não. Sim, eu sofro com isso. Isso é uma clássica, típica violação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque tu não sabe da onde que essa empresa tirou teus dados. Eu recebo também toda hora, me oferecendo curso na Europa. E aí, que empresa foi essa? Porque eu nunca me inscrevi em empresa nenhuma. Como que eles conseguiram meus dados? A gente suspeita, né? Especula. Vem de grandes bancos de dados, de agências bancárias, de companhias de telefone que vão vendendo, loja de departamento que vai vendendo essas informações
clandestinamente. A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não acontece. A gente sabe que acontece. O difícil é evitar isso. Olha só um exemplo, vamos voltar um pouquinho no Avaí. A gente tem eleições no Avaí, a gente está num processo eleitoral. Daqui 2 semanas a gente escolhe um novo presidente. Tem uma previsão estatutária no estatuto do clube para que o candidato à presidência tenha acesso à listagem integral com nome, telefone e e-mail dos sócios que estão aptos a votar. Tudo bem, até aí não tem problema nenhum, desde que tu pegue essa lista para o fim determinado que o estatuto determina. Agora, como é que eu fiscalizo se essa lista vai parar lá na van ou não vai? Como a gente faz isso? É muito difícil e as pessoas ficam reféns, porque ao mesmo tempo que é muito difícil fiscalizar e nos incomoda bastante, ainda assim não é grave o suficiente para a gente ir ligar para um advogado e ir para o PROCON, brigar porque recebeu 5 mensagens no mesmo dia. Não compensa, né? Tem mais o que fazer do que ficar indo no PROCON para falar, recebi uma mensagem no WhatsApp. O custo-benefício não vale a pena. É aí que entram órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Senacom, ADOCOM, o próprio Ministério Público, e eles são bastante atuantes, eles fazem bastante em torno disso, mas a fiscalização de fato é muito difícil, porque é um problema muito capilarizado, né? Está em tudo que é canto, em todo lugar, os telefones, os chips mudam todo dia, toda hora, tu está dentro de um cadastro, daqui a pouco tu não está mais, é muito difícil controlar isso, né? Sim, e assim, você sabe me dizer se é algo cultural? Você tem alguma informação tipo, isso rola também em outros países? Ou é mais aqui do pessoal da América Latina que imaginam, né? Não sei, você sabe me dizer se rola fora também? Ou... Uhum. Eu não tenho estatística sobre o assunto, mas rola no mundo inteiro, no mundo capitalista, né? Isso é uma agressividade de mercado, de capital. Tu está atrás de um resultado e tu vai fazer o que tu precisa para atingir esse resultado. Eu não julgo o empresário. O empresário tem que fazer o que tiver ao alcance dele, mas tem que existir limites. Os limites têm que existir. E com muita facilidade, grandes conglomerados empresariais ultrapassam esses limites diariamente. E não é que só no Brasil, América Latina, não. Isso é em qualquer lugar. Nos Estados Unidos é surreal. Isso acontece toda hora. Que louco, cara. Tu sabe que assim, ó, eu quero também fazer uma pergunta que pessoas que estão nos escutando, nos assistindo e que não têm o conhecimento jurídico suficiente, tu até me falou, doutor, que tem a fiscalização, tudo mais, só que, por exemplo, tu pega grandes companhias de telefone, tá? Falando agora na ligação que tu já pensa lá em televisão, telefone, os caras fazem a venda casada assim, ó, de uma maneira, meu, na cara. Os caras botam um banner ali. E tem uma legislação, o senhor pode me corrigir se eu tiver razão, se eu não tiver razão, que tu não pode fazer venda casada. Mas aí tu vai lá querer contratar a tua internet, o cara tá lá, uma empresa gigante, simplesmente tu tem que levar o telefone, senão é R$ 200 mais caro. Como é que é essa fiscalização se os órgãos responsáveis tanto fiscalizam, por que essas grandes empresas conseguem fazer essa venda casada? Isso, eu estou falando das grandes, venda casada é a coisa mais natural que existe, né, cara, no Brasil. Sim. Essa fiscalização é mais fácil. Ela acontece com mais frequência. Não é raro a gente ver a Anatel, a ANEEL, na energia, aplicar multas altíssimas a essas empresas. Essas empresas de telefonia móvel pagam multas toda hora por infração a esses dispositivos do direito do consumidor. Tu comentou do telefone celular, né? Minha esposa comprou ontem, um iPhone 11, e chegou em casa e não tem carregador. Porque tu tens que comprar o carregador, tens que sair da loja da telefonia, que tu já teve que sair amarrado com um pacote lá, né, mensal, durante um ano, e ainda tem que comprar o carregador na loja da Apple. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, teve em cima da questão desse carregador da Apple. Isso foi uma discussão bem grande. Em São Paulo, isso foi bastante discutido. Eu acabei não acompanhando qual foi o desenrolar, mas pelo jeito a Apple ganhou, porque a minha esposa comprou ontem, o celular está na caixa ainda, e não tem a porcaria do carregador. Então, eu volto a dizer,
é a agressividade de mercado. Ela funciona e às vezes ela até compensa, né? Se eu sou a Apple e eu vou tomar uma multa de $1 milhão, mas os carregadores me custam 2 milhões, eu vou tomar a multa e os consumidores que se resolvam, entende? É um equilíbrio muito difícil de se achar. É por esses motivos, que a gente tem um código de defesa do consumidor e não um código de defesa do empresário. Porque é o consumidor que costuma ficar refém por causa de um carregador, ou por causa de uma cobrança abusiva, ou enfim. É por isso que o lado mais fraco, onde a corda rói, é o lado do consumidor. Não tem uma lei que fala que todo estabelecimento tem que deixar impresso uma cópia do Código de Defesa do Consumidor em um local visível, caso a pessoa queira consultar e não sei o que. Isso realmente você acha que é efetivo? O CDC no ambiente? Não o CDC em si, né? Que assim, eu sou formado em administração, fiz uma pós agora em gestão empresarial e nós tivemos assim aulas de direito do consumidor e tal, e eu acho que abriu muito ao meu mundo, assim, né? Mas o simples fato de assim, aquele pedaço de papel, aquele livrinho está ali, você acha que realmente alguém já pegou assim, não, isso aqui não pode, porque eu tô vendo aqui agora que não pode. Uhum. Olha, a lei que obriga a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor nas lojas é o Código de Defesa do Consumidor, está escrito dentro do Código de Defesa do Consumidor. Esse código, ele é dos anos 80, ele é anterior à Constituição Federal. Tá? Então, quando esse dispositivo foi criado, você pode imaginar que não havia internet na palma da mão, né? Então, fez sentido, já esse dispositivo fez sentido. E até por uma questão política, ou mesmo de educação, de conscientização, o dispositivo é mantido, para que a gente pelo menos lembre que o código existe. Hoje em dia, claro, que não vai esperar que alguém vai, a não ser que essa pessoa seja advogado, e ela já sabe qual é o artigo, mas não tem certeza, deixa eu olhar rapidinho que eu vou me lembrar. Mas mesmo assim não pega o livrinho, já puxa no celular, né? Puxa no celular, não faz muito mais sentido, é verdade, mas no aspecto de conscientização e politização faz algum sentido, a gente lembra, existe, eu já vi pessoas discutindo no balcão, porque estava tendo algum direito violado, e apontam para a parede estava escrito lá, eu quero o Código de Defesa do Consumidor. Ela nem ia olhar o código, ela nem sabe o que olhar lá dentro, mas apontou para a parede, ajudou de alguma forma. Então, não vejo com maus olhos essa previsão, apesar de hoje em dia o celular estar na mão, né? Com certeza. Não, e assim, cara, você falou um negócio muito... falou, né, o cara apontando ali, eu lembrei de uma história. A gente tem casos extremos, assim, acredito, né, inclusive de pessoas que acham faz de tudo assim até para se aparecer um pouco. Não sei se você acompanhou já um caso que ficou bem famoso do Celso Russomano, né? Ele é um dos caras que defende muito essa questão de defesa do direito do consumidor. E tem um vídeo dele na qual ele entra no estabelecimento, um mini mercado, assim, não era um mercadão, era um mercado de bairro, assim, e ele vai lá pegar os itens e pega um saco de papel higiênico com, sei lá, 6 papel higiênico, né? 6 negocinhos. E chega na hora de passar no caixa, ele vai tirando, assim. Então ele pega itens que são embalados de fábrica em conjunto, e na hora de passar no caixa ele acaba falando, não, você vai passar porque isso daqui é assim, não sei o que, e chama a polícia, faz maior escarcéu. Então assim, você conhece esse caso? Você já viu esse caso? Sim, é bem famoso, né? É bem famoso. O rolo tem 5 metros e ele só quer comprar 2 metros. Então assim, ele imposição na hora da compra ali, que eu acho que, sei lá, são coisas assim, até que ponto, discutir nesse caso específico, né? Ele fez aquilo para realmente estar em prol do consumidor ou para, né, acabar se aparecendo? Vamos lá, eu vou falar em relação ao Celso Russomano, com todo respeito, eu acho que ele faz um serviço interessante para a comunidade. Mas no meio do caminho ele acabou virando político também. Então, ele acabou satirizando um pouco o que ele faz. O que ele quis fazer nessa situação do papel higiênico foi uma crítica à venda casada. É claro que não fez sentido o que ele fez ali, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Tu não quer comprar 6, tu vai comprar 3 ou 4, vai tirar o rolo de dentro do pacote, não faz sentido. Mas foi uma crítica
tu vê, foi tão relevante o que ele fez que a gente está aqui agora, tanto tempo depois, discutindo sobre o assunto. Ele conseguiu o que ele queria. O que ele queria não era comprar meio rolo, ele queria dar um recado, né? Pelo menos essa é a forma que eu interpreto o que ele fez. Claro que ele fez uma interpretação da lei ali super exagerada. Tendenciosa, né? Não ia ter um juiz na face da terra que ia mandar o mercado vender um rolo só e não os 4. Mas o resultado que ele queria, ele conseguiu. Eu não sei se ele não dá uma perseguida em alguns empresários lá em São Paulo também, não. Mas isso fica só no campo da especulação. Eu quero até perguntar uma coisa, assim, que eu vejo a respeito, tu falou, nenhum juiz vai dar ganho de papel higiênico. O problema, cara, é que a nossa cultura, eu vejo a gente vai para a justiça para discutir um papel higiênico. E o pessoal acaba reclamando pra caramba que a justiça demora, só que, bicho, tu dá uma procurada ali, tem cada coisa ridícula. Hoje tu vê o quê? Que a gente tem falta de juízes, digamos assim, vou falar nas palavras, né, bem pra galera toda entender. Temos falta de juízes, temos excesso de processo por uma ignorância do povo, ou temos os dois? Temos a falta de juízes e o excesso de processos. Como é que tu vê isso? Tem os dois. Eu acho que ainda falta mais juiz. Mas, Charles, tu vai lembrar que a gente fez algumas cadeiras de direito lá no início da faculdade, ou no meio, agora eu não me lembro. Naquela época, vinha-se muito aquele papo, temos que favorecer a conciliação, temos que fazer acordo. E não fazia muito sentido, pelo menos não para mim, na época, primeiro porque não conhecia muito de direito, estava na faculdade ainda, mas depois porque eu via um monte de advogado entrando com a ação e ganhando, dando moral e aquela coisa toda, e aí eu pensei, pô, não faz muito sentido. Durante esse período, acho que já vai fazer uns 10 anos, desde que a gente fez aquela cadeira juntos, a gente percebeu, eu percebi pelo menos, que o processo judicial no Brasil custa muito caro. Ele perde o sentido, muitas vezes. E aí essa teimosia toda que existe é típica do brasileiro. O brasileiro é muito litigioso, gosta de brigar por qualquer coisa. É do sangue latino. Aí é do sangue latino, eu concordo. Mas o brasileiro entendeu que jogar dinheiro fora também não é uma boa ideia. Então, juntou poucos juízes, com pouco problema e pouco dinheiro, para as pessoas entenderem que é muito mais fácil conciliar. E especialmente nas causas de direito do consumidor, que não são causas que costumam envolver grandes cifras, grandes valores, as pessoas passaram a adotar sistemas conciliatórios. Foi aí que foi criado o PROCON. O que é o PROCON? É uma mesa de conversa. Isso que é o PROCON. Foi o Ministério Público incentivou a conciliação, foram criados tribunais de arbitragem, e assim, boa parte dos advogados, ciente dessa situação toda, já traz as partes para dentro do seu próprio escritório para resolver os problemas. Não tem mais por que estar aí brigando com o juiz, perder anos numa discussão judicial, se eu posso resolver, e aí é aquela velha história, né? O acordo não sai caro para ninguém. Temos poucos juízes, temos muitos processos, pouco tempo, pouco dinheiro. Então, acaba valendo a pena conciliar, sim. Mas engatando isso aí que tu tá falando, vamos falar então da Black Friday, né? Que a gente tá no momento agora, o quente do negócio. Isso aí deve vir uma onda depois de reclamação para os escritórios e tudo mais. Tem, cara, esses pequenos errinhos, digamos assim, que a galera faz, esses pequenos litígios, que o outro lado pensa assim, custa muita grana entrar, então acaba tendo ocorrências no Black Friday. Nessa época do ano, existe uma fiscalização maior, tem realmente uma onda muito maior, cara, um querendo ser mais esperto que o outro. Qual que é a demanda de vocês, cara, nessa época do ano? Ainda mais tu que trabalha, né, cara, num órgão ali de direito do consumidor fora do teu escritório também. Fala um pouquinho pra gente sobre essa época do ano. Cara, Black Friday é, sem dúvida nenhuma, uma concentração de problemas. Meu escritório é próximo ao PROCON, aqui no centro de Florianópolis, e eu consigo perceber a movimentação de carros de fiscalização correndo para cima e para baixo. O PROCON catarinense, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, ele só perde para São Paulo na quantidade de unidades nos estados. Então, o PROCON é bastante ativo, especialmente na Black Friday. A primeira que teve, quando ainda era novidade, era uma coisa meio dos Estados Unidos ainda,
Os empresários deitaram e rolaram. A tal da Black Fraud, né? O preço era Tudo pela metade do dobro, né? A metade do dobro, e fizeram a festa. Vários empresários tomaram multa aqui em Florianópolis, no estado inteiro. A coisa hoje está mais calma, está mais tranquila. De qualquer modo, não tem dúvida que a gente passa andando aí. Eu ando todo dia pelo centro de Florianópolis, eu vejo sempre as mesmas vitrines e eu sei que tem uma placa preta lá na frente, mas o preço é o mesmo que dá de segunda a sexta, maio, em abril, o valor é o mesmo. Voltamos naquele problema, como fiscalizar isso, né? Eu teria que pegar uma loja de roupa e pedir a tabela dele de preços do ano inteiro para saber se ele está agora mentindo ou não está. É difícil, mas o número de reclamações aumenta, não tenho dúvida disso. Você acha que rola Então tu pode falar que, só para pegar o gancho, Dan, desculpa, tu pode falar hoje então que nós não temos capacidade de fiscalizar esses problemas? Nós temos o mesmo problema dos juízes, mas a gente tem mais problema do que fiscalizador. Volto a dizer, o PROCON catarinense é modelo para o Brasil inteiro, é muito ativo. A nossa OAB aqui é bastante ativa, a comissão da qual eu faço parte, ela é bastante ativa, o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor que são bem fortes. Os próprios juízes, em algumas comarcas aqui, obrigam os consumidores a irem ao PROCON, ao consumidor.gov.br, tentar uma resolução administrativa antes da judicial. Então, tem um esforço de fiscalizatório muito grande, muito bom, comparado ao resto do país. Ainda assim, são mais empresários, e os empresários são bastante criativos no ponto, né? Até se eu puder acrescentar, eu fiz no meio do ano uma live com uma advogada do Mato Grosso do Sul, que ela tinha e até a gente fez um projeto parecido aqui. Ela montou um curso para empresários, um curso de direito do consumidor para empresários. Então, ela separou ela montou esse sistema, a gente fez isso aqui também na Docom e foi um sucesso bastante grande, deu bastante resultado, os empresários entendendo o que o consumidor pode vir a reclamar. Então, é um empresário preparado para receber a reclamação, não para receber o cliente. Né? O empresário você que me comentou que vai ouvir bastante empresário, o empresário tem que estar preparado porque é o risco do negócio, né? Faz parte do negócio dele. Tu não pode pretender vender roupa sem imaginar que alguém não vai querer trocar a roupa em algum momento, que não vai caber ou que vai ter uma costura aqui e acolá. Tem que estar preparado não só para criar uma boa marca e um bom produto, mas estar preparado para receber um consumidor que vai reclamar, né? Mas assim, você acha que não rola uma própria não vou falar patrulha, mas assim, você acha que os consumidores não estão mais espertos e as empresas também sérias também não estão mais espertas, não vão fazer uma oferta meia boca, porque eu acho que cada vez mais, assim, ainda mais com a voz que a gente tem, que a gente não tinha um tempo atrás, as empresas estão sendo um pouco mais cautelosas no sentido de realizar promoções que realmente não são promoções. Né, eu vejo muito assim no Instagram, igual você falou, Black Friday e tal, e agora a gente tem comparador de preço que mostra o gráfico, quanto que era o preço daquilo, onde é o preço mais barato, enfim. Você acha que também não rola no sentido tipo, putz, se hoje a pessoa que fizer, ela tá perdendo pro concorrente dela ali que certamente não faz, e que as pessoas também estão um pouco mais espertas? Sim. Aconteceram dois efeitos muito interessantes nos últimos 2 anos. A gente entrou numa pandemia. Então, o mercado de consumo eletrônico explodiu em todos os sentidos. Desde alimento, roupa, carro, se vende tudo pela internet. Então, ficou ainda mais difícil fiscalizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora mais fiscalizadores. Os consumidores puderam, da palma da mão, estar olhando para um empresário e falar, olha aqui, ó, isso aqui não é isso, porque eu tenho um print aqui da semana passada, era outra coisa. E aí a coisa tem sendo fiscalizada pelos próprios consumidores. Agora, ao mesmo tempo, também a gente tem mais fornecedores, fabricantes, empresários
que não são, não é legítimos, mas eles não... É a pessoa que vai no Paraguai, compra um monte de celular e vende pela internet. Como é que tu fiscaliza esse cara? Essas pessoas costumam violar quase todas as regras de direito do consumidor. Mas como é que tu vai atrás dele? Está escondido atrás de uma página de Instagram. Então, ao mesmo tempo que aumentaram os consumidores fiscalizando, né, a plataforma consumidor.gov.br é uma plataforma governamental que é um PROCON digital. Pode acessar em qualquer lugar do Brasil e fazer tua reclamação lá. E todas as empresas sérias estão registradas lá e vão te responder lá. Mas e as que não são? Elas estão lá no Instagram, a gente está consumindo, a gente consome diariamente, das pequenas coisas até iPhones, que são caríssimos, e eles não estão no consumidor.gov, tu não tem o endereço da empresa, fica muito difícil. Aumentaram os fiscalizadores, mas aumentaram os empresários não formais, vamos colocar dessa forma. Não, e assim, você falou uma coisa que agora eu fiquei pensando, cara. Eu tô com uma dúvida aqui, e eu acho que é a dúvida de mais gente também que deve estar ouvindo a gente. Em algum momento deve ter pensado. Deu um boom agora de marketplace, né? Que é tipo uma grande marca que não subsidia, né? Mas assim, oferece seu espaço para que outras lojas, outras pequenas marcas exponham seus produtos e vendam nesse ambiente, né, gerado, esse tráfego gerado pela marca mãe, digamos assim, né? Então você vai entrar no Magazine Luiza, você vai lá, vendido e entregue por XPTO, né? Na verdade você está comprando no ambiente Magazine Luiza, está fazendo todo o pagamento no ambiente Magazine Luiza, mas quem de fato te entrega o produto não é o Magazine Luiza. Nesse caso, se acontecer algum problema e eu for no Procon, eu vou atrás de quem? Da Magazine Luiza? Um exemplo, né? Ou da empresa XPTO que entregou, que realmente comprou do fornecedor e repassou o produto para mim. Vamos lá, tu vai atrás de quem tu quiser. Deixa eu explicar por quê. Existe uma coisa que a gente chama de teoria da aparência. A teoria diz que se tu parece o que tu está me vendendo, é tu que está respondendo por isso. Tá? Isso é um dispositivo que visa defender consumidores, que são a pessoa sem conhecimento técnico, que vai poder olhar para a empresa XPTO ou qualquer magazine que seja e falar, não, esse sofá aqui é daquela empresa, esse é daquela. Não importa. O consumidor escolhe quem ele quer acionar. Claro, não posso acionar o Magazine Luiza por um problema com a TIM, né? Tu tem que fazer tem que ter o que a gente chama de verossimilhança na alegação. A tua alegação tem que fazer sentido para que a gente possa acionar o grupo econômico. Isso é um grupo econômico, ainda que não tenha mistura de sangue, né? Que o CNPJ, os sócios não sejam os mesmos, a atividade empresarial é a mesma. Eles fazem a mesma atividade e ambos visam o lucro, e o lucro saiu do bolso da mesma pessoa. Então, ambos podem responder. Então, respondendo a tua pergunta, eu posso ir até o PROCON, até a Justiça, eu posso acionar ou o Magazine Luiza, ou o Ponto Frio, ou o site mãe, ou todos eles ao mesmo tempo. Eu costumo ir em todos, respondendo solidariamente. Esses marketplace grandes, tipo Magazine Luiza, deve estar tendo, então, um monte de processo, porque imagina, cara, tu é consumidor, aí tu compra, sei lá, um microfone desses aqui de podcast, né? Veio com problema do Joãozinho lá. É óbvio que o cara vai querer processar a Magazine Luiza. E tu sabe que, assim, também engatando a pergunta aqui, a respeito do que a gente tá falando, quando tu compra qualquer coisa de grandes players... o Dani até falou no início o seguinte, cara, talvez eu até tenha concordado com um contrato que eu não lembro, eu vi. Acho que uma grande maioria esses contratos são abusivos, né? Sempre pro lado do fornecedor. Por exemplo, cara, tu vai lá, a gente falou desde da TV a cabo da tua casa até qualquer coisa que tu for comprar, se tu lê um contrato, é um contrato extremamente leonino, né? Como é que é justiça, cara? Ver isso, como é que na hora do vamos ver, de resolver um problema, vem aquele contrato lá, o advogado da outra parte diz, parceiro, tu assinou aqui, só que qualquer cara vê que aquilo lá não tem sentido. Como é que funciona, Bernardo? Fala um pouco para nós, por favor. O advogado que olhar para um contrato desse e falar tu assinou, tu te ferrou, o advogado precisa estudar um pouco mais, ou pode me ligar. Eu acho difícil, nenhum advogado faz isso, porque esses contratos de grandes empresas são o que a gente chama de contrato de adesão.
Então, por que ele é de adesão? Porque tu só tem a opção de aderir a ele ou não. As cláusulas que costumam ser, nem sempre, mas costumam ser abusivas, elas estão lá postas. A TIM não te diz, vamos discutir tal cláusula. Ela não fala isso. Ela fala, o contrato é esse. Se tu quiser entrar nesse plano de 3 GB, tu assina o contrato e recebe o serviço. Lá na frente deu um problema nesse contrato. Eu assinei o contrato está assinado, está tudo bonitinho, só que lá na frente eu vi que está 3 GB, só que eu assinei que custa R$ 1.500 para pagar. Isso não faz sentido, é abusivo, ou tem alguma cláusula de fidelidade que é indevida, ou eu estou vinculando algum outro número que eu não queria, foi uma venda casada, enfim, algum problema nesse contrato. O juiz vai separar a cláusula que não é justa, a cláusula que é abusiva, e vai falar, essa cláusula não foi discutida entre as partes, porque esse contrato é um contrato de adesão. Então, essa cláusula aqui ela vai ser anulada do contrato e o juiz estabelece uma cláusula que seja justa. Cara, você falou uma coisa agora que aconteceu comigo e frequentemente aconteceu já mais de uma vez, inclusive de operador de telefonia. Digamos que eu fui lá, contratei um pacote de 3 GB por R$ 50 por mês, certo? Beleza. Tô lá com os meus 3 GB, passa 2, 3 meses, a TIM lança uma nova promoção para novos clientes de 10 GB por os mesmos R$ 50. Então assim, é o mesmo valor monetário, só que para um cliente novo, uma oferta nova, ela tá mais que duplicando a quantidade do serviço que ela presta, sendo que eu, que sou um cliente que já fui adquirido, fico lá pagando R$ 50 pelos 3 GB. Isso é passível de, sei lá, paridade de plano? A gente consegue fazer algo nesse sentido? Como que funciona? E não só na telefonia, tá? Mas às vezes, qualquer coisa. Para novos clientes é X, para os clientes que já estão pagando... Televisão, internet. Dani, deixa eu te explicar. Isso não tem nada a ver, a gente não aprende no direito, isso a gente aprende na prática. Tá? A Anatel, Agência Nacional de Telefonia, ela autoriza que as companhias de telefone façam reajustes nos seus planos de forma anual. Tá? Então, todo fim de ano, eles pegam todos os planos que já existem e fazem um reajuste lá, que é determinado com base em inflação, enfim, é um cálculo que é feito para determinar que esse 50 aí vai virar 55. Tá? Só que o serviço é o mesmo. E aí, para não perder os clientes, eles criam um novo plano, que é novo, que ele começa em janeiro, com o mesmo valor, com o mesmo serviço, ou seja, o teu plano. Eles te jogam um plano acima e criam um plano igual ao teu embaixo. Se tu não percebe, tu vai perceber isso lá em junho, 6 meses depois, tu vai acabar pagando à toa. Essa prática é uma pegadinha. Acontece com todo mundo todos os anos. Acontece comigo, eu mudo meu plano todo ano para o plano que eu quero ficar, senão eles me jogam para frente. Mas, infelizmente, é uma prática autorizada pela Anatel. As empresas fazem isso, evidentemente, se tu quiser, na data que vence o teu contrato, falar, me passa por mais novo, eles são obrigados a te passar, eles vão te passar. Mas, se tu não perceber isso, não são eles que vão te avisar. Não, porque eu achei que era só eu, assim, entendeu? Que passava por isso, porque não é possível, meu. Quando eu contrato esse negócio, 2 meses, 3 depois, tá o dobro de giga pelo mesmo preço. Eu fico, cara, o que aconteceu? Eles vão te jogando para cima, te oferecendo mais serviço, mas cobrando mais, e vão criando um plano igual ao teu atrás. Uhum. Então, depois tu for alegar, não, meu plano subiu, eles vão te falar, não, teu plano não subiu, teu plano tá lá atrás, só que tá em outro. É isso mesmo. Caraca, velho. E eu pensar que isso é legalizado, assim, né? Tem os meios legais da empresa se defender, é surreal, assim, você parar pra pensar. Na parte de telefonia. Eu estou colocando o que acontece anualmente com todo mundo e com todos os planos. Sim. Isso não significa que não aconteça a maldade. Eu tenho um caso aqui contra uma empresa de telefonia que a minha cliente contratou R$ 120 por mês e deu 3 meses, ela estava pagando mais de R$ 500. Isso não tem pé nem cabeça. Entrei, inclusive a gente já tem até a decisão final e eu ganhei e o juiz mandou devolver tudo que ultrapassou R$ 120, porque ela contratou 120, não 500. Então, o juiz determinou que fosse pago 120 por mês.
Tá? Isso acontece, não é tão comum. Essa situação de os planos jogarem para cima, elas acontecem com todo mundo. Cara, mas isso aí não deixa de ser uma sacanagem legalizada, né? Porque, bicho, eu fui tirar eu tinha aquele plano família, né? E o meu escritório, meu celular, eu tô sempre viajando, tudo mais, gasto uma fortuna por mês. Aí foi lá a minha mulher colocar um plano para ela também, que ela tava no meu, né? Aí, tipo, cara, um plano que era metade do preço, ela tinha o dobro das coisas eu tinha não sei o que do Globoplay, não sei o que. Aí, e foi bem isso que aconteceu mesmo. Daí eu fui lá, dei uma chiada, os caras trocaram o plano para mim. Sabe o que tu faz, Charles? Liga para eles e pede para cancelar. Aí eles começam a te oferecer todos os bônus que a tua mulher também tem. É verdade, tu sabe o que eu vejo assim, de tudo que a gente tá conversando aqui, cara, de direito do consumidor, dos empresários, que eu me coloco como empresário de grandes empresas, é sempre, cara, aquela corrida de gato e rato, né? Os caras sempre tentando dar um jeito assim de achar uma solução. Por exemplo, olha só o que tu nos explicou agora. Tipo, os caras não estão fazendo nada de errado, mas eles conseguiram dar um jeito de burlar o sistema. E daí, às vezes, cara, tu vê o seguinte a respeito da Black Friday, por exemplo, que a gente está em época agora. Com certeza os caras estão desenvolvendo cada vez mais ideia para quê? Para não fazer errado, mas burlar o sistema de uma maneira, entendeu? Que seja mais do mesmo. É um gato e rato que o rato normalmente é o consumidor. É verdade. E a gente tem que entender e até tratar com um pouco de calma o seguinte fato. A gente está discutindo com grandes empresários, não são empresários locais, são companhias mundialmente, são poderosíssimas. Então envolve até um componente político, macroeconômico, de política pública, de presidência da República, governador de estado, envolve muito mais disso. Por isso que eu coloquei a Anatel, que a Anatel é uma agência nacional. O presidente da Anatel tem suas preferências políticas e por aí vai. É uma bagunça legalizada, exatamente como tu falou. Tu sabe que assim, sempre quando a gente inicia o nosso podcast, a gente fala que a gente pergunta o que a gente quer e o nosso convidado responde se quiser. E daí, antes da gente começar a gravar, eu tinha te tranquilizado, falando, pô, cara, hoje a gente vai falar sobre direito, a gente não vai perguntar sobre você. Mas eu mudei de ideia. Tu nos corrigiu ali no início que tu é ali eu me fugiu o nome das escolas de samba. Isso. Vai ter carnaval esse ano em Floripa? Vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu estive ontem... Esse ano, ninguém sabe. Eu estive ontem no gabinete... Aí vem a minha segunda pergunta, que logo a gente vai saber da $1 milhão. Oi? Eu estive ontem, acho que travou um pouquinho. O Charles tá meio lagado aí. A internet do Charles deu uma oscilada. Mas eu escutei tudo. Eu escutei também. O Charles, é um podcast que fala de música também, né? E eu adoro música. Eu sou músico frustrado, assim. Eu toco um violãozinho. Nós três somos o nosso podcast. E no carnaval eu entrei tocando em bateria de escola de samba. Então eu toquei durante alguns anos em escola de samba. Por isso eu acabei me metendo nesse rolo todo. Sobre o carnaval, eu estive ontem em reunião no gabinete do procurador-geral do município aqui em Florianópolis. E faltam alguns acertos ainda. Por quê? O país inteiro, aí em São Paulo, começou esse movimento essa semana, está recuando em relação ao carnaval de rua. Boa parte das cidades em São Paulo já cancelou. Apesar de nosso governador ter liberado hoje aí as máscaras em espaço público, ainda assim, o movimento contra o carnaval está muito forte. Se eu estiver arriscando para ganhar $1 milhão, eu diria que vai ter o carnaval, tá? Mas essa decisão não é minha, a decisão é do prefeito. Agora vem a pergunta, que é aquela pergunta assim que a gente vai te dar aquela encurralada, assim. Sim, eu tô em São Paulo, semana que vem eu vou estar no Rio, cara, e eu tô rodando pelo interior, né, por causa da minha empresa, fazendo algumas reuniões. A pergunta é o seguinte, quando tu perguntar para uma pessoa da saúde, eles sempre vão falar, não, é melhor segurar e não sei o que. Isso
Agora, o Carnaval de Floripa, cara, quem que vai decidir se vai ter? Vai ser o pessoal da saúde, o pessoal da política ou o pessoal do poder? No teu ponto de vista. Vamos lá. Aqui, Florianópolis não é tão grande quanto... Eu vou acabar me complicando falando isso, tá? Mas Florianópolis não é tão grande quanto São Paulo. São Paulo são forças diferentes. Em Florianópolis, a política e o poder são praticamente a mesma coisa. Então, quem vai decidir é a política e o poder. É um grupo só. Não tem a política de um lado e o poder do outro. É um grupo só. Esse grupo vai decidir. A saúde influencia, não tem dúvida, especialmente porque ano que vem é ano de eleição. Então, os políticos não querem tomar a decisão errada em relação ao carnaval agora, porque depois vão ser cobrados lá na frente. Essa discussão anti-carnaval ela é antiga já, né? Por que tira o dinheiro da saúde para botar no carnaval? Isso antes de existir pandemia, já existia isso. Não, mas quando eu falei até de saúde, eu não falei nem da verba. Eu falei por causa do corona mesmo, que se tu perguntar... Eu até vi uma matéria um tempo atrás, a nível Brasil, que o nosso presidente estava falando de tirar a máscara já, e teve uma resposta de algum médico, não me recordo o nome, mas o lance era mais ou menos o seguinte: a pressa de tirar as máscaras é do governo, não da saúde. E eu vejo que o lance do carnaval é a mesma coisa. A pressa é do poder público, mas não é a pressa da saúde. Então, essa é a minha pergunta, se, por exemplo, quando vocês estavam lá com o procurador-geral, se tinha alguém da saúde, assim como tu estava lá como jurídico, né, do pessoal da escola de samba, foi convidado alguém da saúde para participar dessa reunião ou não? Sim, o prefeito aqui, o Jean, eu não sou adepto político do prefeito, não, mas ele tem tomado decisões em relação à pandemia com a participação coletiva. Eu não vou dizer certas ou erradas, mas coletivamente. Ele não toma decisão como se fosse um coronel da cidade, não. A saúde tem sido ouvida com frequência aqui na região. Não significa que prevaleça a opinião da saúde, mas tem sido ouvido sim. A gente está no dia 25 de novembro e a gente não tem ainda uma definição quanto ao carnaval. Isso é inédito. Isso é uma consequência das orientações que a saúde tem passado. Calma, segura, vai chegar a hora, não chegou ainda, vamos avaliar, porque em qualquer outra situação o carnaval já estava a milhão. Isso serve para São Paulo, Rio de Janeiro também, que eles começam o carnaval em fevereiro, a gente costuma começar aqui em setembro, em junho, por ali. A gente está em novembro e não começou nada ainda. Apesar de que as escolas de samba começaram seus ensaios de bateria e produção musical agora esse mês já. Todas já têm seus enredos publicados. Senti uma firmeza, então, assim, que vai acontecer esse carnaval. Legal. Eu acho que sim. Legal. Cara, acho que sim, estamos encaminhando aqui pro final do podcast. Eu queria inaugurar um negócio novo aqui, Charles, ver se você me permite aqui. Porque a gente sempre entrevista os caras da música, hoje a gente tá entrevistando um cara que é músico frustrado igual nós. Toca na bateria da escola de samba e na torcida do Bahia. Exatamente. E assim, eu queria inaugurar aqui um novo mini quadro dentro aqui do podcast no final. Queria que você, cara, falasse pra gente aí 3 bandas ou 3 músicas aí que você mais curte. Pra gente até... Eu tirei essa ideia porque ontem eu fiz um post no meu Instagram que assim, era algo do tipo: poste uma música que ninguém imagina que você gosta, né? Eu fui lá e postei Tim Maia, postei um funk lá, porque assim, o meu gosto musical ele é mais pro rock nacional, rock internacional, rap. E acho muito legal, assim. Então, se quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, fala aí, cara, 3 músicas ou 3 bandas aí que você curte pra caramba aí pra gente conhecer melhor. Vamos lá. Eu acho que eu vou estrear bem, modéstia à parte, esse quadro, porque eu costumo surpreender bastante gente com as respostas que eu dou em relação a isso. E eu explico rapidinho. Quando eu era pequeno, meu pai queria fazer festa em casa, nos anos 90, e eu queria ver a porcaria do desenho animado no meio da festa. Então eu pedia para desligar o som para ouvir o desenho. E ele me convencia toda sexta-feira a ver só a imagem no mudo e tocar o som que eles queriam ouvir. Então, o som que eu gosto de ouvir até hoje é o que eu ouvia durante as festas nos anos 90, quando meu pai já tinha
40 anos de idade. Então eu gosto de ouvir Rod Stewart, Aretha Franklin, Eric Clapton, são artistas, Bryan Adams, George Michael, eu gosto bastante. São músicas que meus pais ouviam nos anos 90, enquanto eu via Tom e Jerry, e eu as ouço até hoje. Eu desço no carro, tá tocando no meu carro isso o dia inteiro. Cara, tem um gosto musical bom. E me diz uma coisa, tu toca algum instrumento musical ou só tambor? Assim, ó, na escola de samba, tudo que tem para tocar, eu dou um jeito de tocar, né? Mas em casa, a gente tem um carrãozinho para fazer uma baguncinha, para botar um ritmo, e toco um violãozinho. É o que eu gosto de brincar. Mas eu me atrevo a meter meus dedos em qualquer coisa. Não sai lá muita coisa boa, mas eu gosto de brincar com qualquer instrumento. Legal. Eu também tenho essa pira aí, cara. Eu não posso ver um negócio novo. Eu comprei um ukulele, cara. Eu falei, eu preciso tocar isso aqui. Eu não tinha nem amigo que tinha. Eu falei, não, eu vou ter que gastar dinheiro com isso aqui. Eu gosto de tocar até chocalho. Eu já fui chocalho, triângulo. Já tocou triângulo? Nunca toquei triângulo. Cara, é muito difícil. Parece ser fácil, né? Que é só ficar fazendo assim, mas é difícil, cara. É difícil tocar ritmado. Putz. Pô, Dani, tu é baterista e tu acha difícil tocar triângulo. Não sei se tu é um péssimo baterista ou o triângulo é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que eu sou um péssimo baterista mesmo, cara. Cara, assim, ó, galera, pra finalizar, pô, Bernardo, cara, obrigado mesmo aí por aceitar nosso convite, cara, por tirar todas essas dúvidas aí. A gente vai colocar isso aí no ar, vai espalhar também para o máximo de clientes, dos nossos patrocinadores, que é a Force, que está aí presente no Brasil inteiro, para a RA, para que eles fiquem cada vez mais próximos e aquele negócio, né, que o rato, como é o consumidor nessa corrida, consiga fugir com a agilidade do gato, cara. Então, obrigado mesmo, galera. Mais um Rock and Business. Esse foi o Rock and Business mais sério que a gente fez. Verdade. Não foi, Dani? Foi o mais sério. A gente conseguiu passar um Rock and Business sem falar palavrão, bicho. Não, eu até queria falar sobre precatório depois, porque assim, quando você é cliente do governo, fica mais difícil, né, cara? Mas enfim. Precatório é quase um palavrão, hein? É quase um palavrão. Não, para não ficar sem palavrão, precatório. O direito do consumidor, cara, é um negócio tão extenso que a gente podia ficar aqui 2 dias, mas a gente só tem no máximo 1 hora, né? E eu acho que a gente tentou, assim, fazer as perguntas no máximo do dia a dia da galera mesmo, cara. Eu acho que foi muito foda. Pronto, finalizamos aqui com o palavrão para não quebrar o nosso protocolo. Pessoal, boa noite, muito obrigado aí. Mais um Rock and Business. Bernardo, um abraço, irmão. Tamo junto. Valeu, obrigado, Charles. Obrigado, Dani. Bom ter participado aí, sucesso. Boa sorte para vocês aí no projeto. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço, até mais.